Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para trazer mais uma palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com vocês no capítulo 12 do livro do profeta Zacarias, para a glória do nome do Senhor. Eu vou trazer um vídeo bem rapidão aqui, um vídeo curto, para a glória do nome do Senhor. O Isaac está comigo. Alguém pode estar perguntando: quem é esse menino que está aí? É o Isaac. O Isaac é o meu filhão querido que Deus me deu, está aqui do meu lado. Ele já conhece um pouquinho as coisas de Deus, a palavra de Deus, porque ele é ensinado. Glórias ao nome de Jesus. E ele vai cumprimentar vocês e deixar uma palavra de Deus, um versículo da palavra de Deus para vocês nesta oportunidade, em nome do Senhor. Vamos lá, Isaac. Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou filho do pastor João. Eu estou aqui junto com ele para falar um versículo para vocês. Eu vou ler em Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos, atenda a voz das minhas súplicas. Amém. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, Zacarias 12 e o verso 1 em diante, é apenas 3 versos eu quero ler com vocês para a glória do Senhor. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para sobre os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Irmão, olha bem que o Senhor está falando aqui uma coisa muito importante. O Senhor que está trazendo esta mensagem, e eu meditando nesse verso, eu pude entender que nós estamos vivendo a última hora, o último momento, os últimos tempos da igreja na terra. Essa palavra me chamou muito a atenção. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. Olha bem, nós sabemos que Israel, ultimamente, ele virou um foco das nações. As nações, na verdade, ele chamou a atenção das nações do mundo inteiro nesses dias que estamos vivendo. Nós estamos vendo que as nações estão se reunindo, as nações estão se dialogando, as nações estão marcando reuniões para se reunirem na ONU sobre a questão do Estado da Palestina. Por quê? Essa palavra me chamou a atenção. Ela me chamou a atenção porque o cerco está fechando, o tempo do fim está chegando. E muita gente não está percebendo. Essa união das nações para formar um Estado palestino em cima daquela terra que as nações dizem que são
dos palestinos, na verdade aquela terra não são dos palestinos, na verdade aquela terra, a faixa de Gaza, ela está profetizada em vários profetas da Bíblia aqui, inclusive Zacarias fala isso, Oséias fala isso, outros e outros profetas falam sobre isso. Gaza, ela é uma terra de Israel. Alguém pode falar, não, mas quando Israel veio do Egito, e ele, na época de Josué, depois que Moisés morreu, que eles conquistaram aquela região, aquela terra já tinha gente morando. Sim, tinha, mas eu quero falar uma verdade para vocês não esqueçam que a terra é de Deus, a terra não é do homem, a terra é de Deus. Eu vejo aí os presidentes da República dizendo, o Brasil é dos brasileiros, está errado? Não, porque nós moramos aqui, nós somos uma nação, não está errado. Só que na realidade a terra é de Deus, é do Senhor Jesus. A terra não é nossa, não é do homem. O homem é que quer mandar na terra, o homem quer fazer tudo que ele quer com a terra. É tanto que somente 10% ou 15% das pessoas é que possui a terra do Brasil e do mundo. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que aquela terra ela foi dada por Deus para Israel. Só que na época que Josué teve uma guerra com os filisteus, na época que ele estava conquistando a terra de Canaã, aquela região que hoje pertence a Israel, mas ela está ocupada pelos descendentes dos filisteus, os descendentes dos quereteus, que é esse povo hoje que vive lá na faixa de Gaza. O próprio Deus falou que Gaza seria destruída. E na verdade Gaza foi destruída. Só que agora as nações estão querendo formar um país ali, um estado da faixa de Gaza. Mas na verdade Israel está lutando por aquele lugar, porque aquele lugar é dele. Apesar que eu também tenho alguma coisa contra, que eu não concordo muito com algumas coisas que Israel faz, corrigindo a palavra. Eu não queria dizer contra Israel, eu quero dizer assim, que algumas coisas eu não concordo com Israel por um motivo, porque quando eles brigaram com os filisteus, a ordem de Deus não era para deixar ninguém, era para destruir todos os filisteus, mulheres e até crianças era para ser destruído na época. Alguém pode falar, mas Deus é terrorista? Não, Deus não é terrorista. Deus ele é dono do mundo, ele é dono do universo. Deus é que fez os céus e a terra e todas as coisas que nele há, e fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Deus é o Criador, e ele cria e ele destrói se ele quiser, porque ele é Deus, e ele não comete nenhum erro, porque tudo pertence a ele. Alguém pode não querer concordar com isso, porque nós, ser humano, entendeu? Entendemos de uma forma diferente, mas a verdade da palavra de Deus é essa: Deus é Criador. E quem é que vai questionar contra Deus? Tem alguém que tem coragem de questionar contra Deus? Eu não questiono. A verdade é que a ordem era para destruir tudo, e eles não destruíram. Deixaram uma parte dos filisteus para poder rachar lenha para eles, servir de escravo para eles, para buscar água para eles, para fazer trabalho de escravo. Está entendendo? Eles não estavam nem aí, eles queriam que fosse escravo deles. E a ordem de Deus não era essa. A ordem de Deus era limpar aquela região. Agora, sabe por que eles estão enfrentando esse problema todinho agora? Porque foram desobedientes. Essa é a verdade. Eles foram desobedientes. Eles não destruíram com todos. Aí ficou um resto. E esse resto virou esse povo que tem lá hoje, que é um espinho no sapato deles. E eles estão sofrendo até hoje. Aí o que acontece? As nações do mundo estão se metendo em uma questão muito complicada.
Entendeu? Porque Israel não vai querer aceitar isso aí de maneira nenhuma. Israel não vai querer aceitar. Aí o que vai acontecer? A maioria dos países estão a favor do Estado palestino, Israel não vai aceitar, e essa palavra vai começar a se cumprir lá no Oriente Médio. Porque a Bíblia diz que Deus vai trazer todas as nações contra Israel. Mas para trazer as nações do mundo contra Israel, precisa acontecer isso aí que eles estão querendo fazer. Porque Israel não vai aceitar. O que vai acontecer? Eles vão querer vir contra Israel. Entendeu? E aí o negócio vai ficar feio. Porque aí não é uma guerra contra Israel somente, mas é uma guerra contra o próprio Deus. Então, por isso que eu quero recapitular aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e funda a terra. Deus é que estendeu o céu, fundou a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. É Deus que faz isso, né? Que forma o espírito do homem dentro dele. Ele é poderoso. Ele já começa com essa palavra para mostrar o seu poder. Quem poderia formar uma pessoa? Quem poderia criar um espírito e colocar dentro do homem? Algum homem, algum sábio, algum teólogo, algum poderoso, algum médico, algum cientista poderia fazer isso? Ninguém pode fazer isso. Somente Deus é que faz uma criança nascer e coloca o espírito dentro dela. Só Ele tem esse poder. Entendeu? Então nós vemos que e continua aqui: eis que porei Jerusalém como um copo de tremor. Jerusalém está sendo colocada para as nações como um copo de tremor para todos os povos em redor. Para todos os povos. Todo mundo quer dar um palpite sobre Jerusalém. Todo mundo quer dar uma opinião sobre Israel. Todas as nações. A Europa agora, vários países estão se unindo. A maioria dos países, até o Brasil, nosso Brasil, está se unindo para esse Estado palestino. Só que eu quero dizer uma coisa: ninguém reconhece, ninguém quer obedecer a palavra de Deus. A faixa de Gaza pertence a Israel, não pertence aos palestinos. Pela Bíblia, e a palavra de Deus é mais poderosa que a palavra do homem. Quem é o homem para se levantar contra aquilo que Deus já determinou? Esse é que é o assunto. Por isso que vai vir uma destruição total no mundo por causa da desobediência do homem. Por que esses países grandes, igual os Estados Unidos, que é a favor, que forma um Estado para os palestinos, por que ele não pega um pedaço dos Estados Unidos e não dá para eles, para os palestinos? Por que a Rússia não dá um pedaço? Por que o Irã, outros países lá não dão um pedaço? A Turquia. Por que a Europa não arruma lá um lugar lá pequeno lá e dá para ele? Porque a faixa de Gaza é pequenininha. Por que o Brasil não dá um pedaço para ele? Entendeu? Agora querem lá tomar uma terra que é promessa de Deus para Israel, entregar e formar um Estado para os palestinos. Esse negócio aí vai dar pano para manga. Esse negócio vai dar problema, porque já está profetizado. Olha bem o que diz aqui: que Israel será como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. Entendeu? Porque eles vão cercar. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Israel já está sendo o assunto do mundo. Ele já é uma pedra pesada sobre todos os povos, irmão. Como resolver essa questão? Vocês pensam que vão resolver isso aí? Essa mensagem minha aqui, ela serve para o mundo, para todas as nações. Oxalá se esse vídeo alcançasse muita gente. Se houvesse um compartilhamento muito grande para que os povos pudessem ouvir isso que eu estou falando e procurassem ler as profecias bíblicas para ver que o que eu estou falando aqui é uma grande verdade. Então, na verdade,
que nós estamos vivendo esses dias, que Deus fez de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. Deus, ele vai despedaçar nações no vale de Josafá. Deus vai despedaçar nações no vale do Megido. Deus vai destruir, porque eles vão se reunir contra Jerusalém. Porque Israel não vai aceitar. Eu não sei se vai ser nesses dias ou quando, mas o cerco está se fechando, as nações estão se organizando e precisa acontecer isso, porque a Bíblia diz que o próprio Deus vai trazer as nações ímpias contra Israel, porque lá é que Deus vai realizar o seu sacrifício. É lá que Deus vai realizar, que vai acontecer a batalha de Armagedon. E as nações que forem marcharem, se entrincheirarem contra ele, serão destruídas. Olha bem. E aqui diz, só para encerrar: e acontecerá que naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem contra ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Entendeu? Então, fique com esta palavra. Esse negócio não vai ficar bom. E eu quero mais uma vez aqui nesse vídeo falar para vocês que nós estamos muito próximos do final dos tempos. Vai haver uma terceira guerra mundial. O mundo vai enfraquecer e o homem do pecado se levantará. Agora, a destruição total só vai acontecer no final da grande tribulação, no toque da última trombeta e no derramamento da sétima taça da ira de Deus sobre a terra. Por quê? Porque os homens estão mexendo numa caixa de marimbondo. Os homens estão cutucando o cão com vara curta. As nações estão arrumando confusão para si mesmas. Porque eu quero dizer para vocês que essa luta não é só contra Israel. Essa luta é contra Deus. Tá bom? Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Se inscreva no canal Voz da Bíblia, dá o seu like, compartilhe esse vídeo e faça seu comentário. Que Deus abençoe.